Olá pessoal do Me Salva, vamos agora para a parte de semelhança de triângulos. Essa parte que embasa toda a trigonometria e é essencial. Bom, para a gente saber bem da semelhança de triângulos, a gente tem que ter uma coisa bem clara na cabeça. Os valores de seno, cosseno e tangente dependem exclusivamente do ângulo. E para pensar, né? Seno de 30, seno de 45, cosseno de 30, cosseno de 60, de 27, seja lá o que for. É um valor tabelado, a gente sabe, tá? E não muda caso o triângulozinho seja maior, seja menor, o quadrado, seja lá o que for. Então, depende única e exclusivamente do ângulo. Em outras palavras, eu desenhei aqui uma rampinha, tá? E, claro, né, como sempre, vamos pegar o nosso bonequinho e a gente sabe que ele vai subir essa rampa. Conforme ele vai andando essa rampinha, né, nós vamos fechando triângulos aqui. E não são triângulos quaisquer, certo? São triângulos muito especiais, que são nossos triângulos retângulos. Então, olha só, repara, não importa qual seja o tamanho desses triângulos retângulos que a gente vai gerar, o seno de 30 graus, o cosseno de 30 graus, o tangente de 30 graus, sempre vai se manter o mesmo valor, ok? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês e vou dizer o seguinte, que nesses dois triângulozinhos que eu tenho aqui, eu tenho 30 graus nos dois, ok? Tenho 30 graus e tenho 30 graus, certo? Então, o que a gente vai fazer? Se eu disser para vocês que nesse cara aqui, a base vale 1 e na base do outro, ela vale 2. Logo, nós vamos concluir que a base desse daqui é 2 vezes maior do que esse. E como esses triângulos têm um lado em comum e tem um ângulo em comum, obrigatoriamente, todos esses outros ângulos vão ter que ser iguais. Para pensar. Aqui, obrigatoriamente, fecha 90 graus, certo? Quanto que sobra para ficar para o outro? Nós sabemos que a soma dos ângulos internos em um triângulo é igual a 180 graus, certo? Portanto, se nós temos 30 aqui, nós temos 90, certo? Quanto que falta para esse outro ângulo, que vai ser x, para eles somarem 180? Nós vamos ficar com 30 mais 90, que dá 120. 180 menos 120, nós vamos chegar em 60 graus. E, obrigatoriamente, esses dois triângulos vão ter 60 graus aqui. 60 graus e 60 graus. Dessa forma, nós nos obrigamos a dizer que esses dois triângulos são triângulos semelhantes, tá? Semelhantes. E se eles são semelhantes, nós vamos ter que dizer que eles vão manter uma certa proporção. Olha só, resumidamente, como é que vai ficar? A gente já volta nesse daqui para vocês entenderem um pouquinho sobre as medidas. Então, olha só, se eu tiver aqui dois triângulos e eles são semelhantes, certo? Basicamente, é como se a gente estivesse dando um zoom, ele só está aumentando de tamanho, mas eles mantêm as mesmas proporções. O que a gente vai dizer? Tá? Eu vou dar aqui alguns nomes para os nossos lados, que vai ser o seguinte, esse daqui vai ser A, esse daqui vai ser B e esse daqui vai ser C. Pela lógica, o que a gente vai dizer? Esse aqui vai ser um A', esse daqui vai ser um B' e esse daqui vai ser um C'. Então, olha só, o que a gente precisa saber de semelhança? Nós temos que saber que as proporções se conservam, tá? Então, dois triângulos semelhantes são dois triângulos que são proporcionais. Certo? Então, olha só, nós sempre vamos fazer o seguinte, a proporção vai ser maior, menor ou menor, maior. Sempre tu tem que escolher uma ordem e seguir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer sempre maior, menor, ok? Maior, menor. E como é que vai ficar isso daqui? Nós vamos dizer que a hipotenusa do triângulo maior, a linha, hipotenusa do triângulo maior, a linha, está para a hipotenusa do triângulo menor, que vale A. Assim como a alturinha aqui do nosso triângulo maior está para a altura do triângulo menor e, portanto, C' está para C. Assim como a base do nosso triângulo maior
está para a base do nosso triângulo menor. E reparem, isso daqui nós poderíamos inverter, desde que a gente conserve para todos eles. Então, no nosso exemplo que a gente tinha antes aqui, como que ficaria? Nós temos aqui dois triângulos que são semelhantes, certo? Então, a gente vai dizer o seguinte, esse está para esse, assim como esse está para esse, certo? Então, tanto faz quais sejam os valores que nós encontrarmos aqui, certamente todos eles vão ser proporcionais, vão respeitar essa proporção que de ser sempre o dobro. A gente pode encontrar esses daqui utilizando seno, cosseno, etc. Tá? Dá para fazer aqui, né? Seno de 30 igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de 30 igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, e assim vai, certo? Vamos ver, nosso vídeo está curto, então podemos fazer esse exemplo aqui. Vamos pegar esse aqui, tá? Esse cara aqui, nós temos que primeiro calcular quanto é que vale esse x, ok? E a partir disso a gente descobre todos os outros. Vamos fazer o seguinte, eu vou calcular no próximo quanto que vale o cosseno. Por quê? Porque eu tenho tanto o valor, né, da base e o valor do ângulo. Então vamos fazer o seguinte, a gente pode calcular ou, né, o cateto oposto ou então a hipotenusa. Vamos lá, vamos calcular com cosseno. Como é que vai ficar? Nós vamos ficar com cosseno de 30 graus, que é igual ao cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, certo? Quanto vale o nosso cosseno de 30 graus? Isso tem que saber lá da tabela de arcos notáveis. Vale raiz de 3 sobre 2. O nosso cateto adjacente vale 2 e a nossa hipotenusa é o que a gente quer saber. Vale, vamos botar aqui hipotenusa, vou botar um y, tá? Então nós vamos multiplicar, nós vamos ficar com y igual a quanto? 2 vezes 2, 4, e o raiz de 3 que estava aqui, a gente vai passar dividindo, vai ficar aqui como 4 sobre a raiz de 3. Racionalizando isso daqui, né, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, nós vamos chegar em 4 raiz de 3 sobre 3, certo? Ficou feio esse valor, né? Mas como é que vai ficar? Nós sabemos que a hipotenusa vale 4 raiz de 3 sobre 3, ok? O que a gente sabe? Esse aqui é o dobro desse. Basicamente, o que a gente tem que fazer é dividir por 2. E se nós vamos dividir por 2, 4 raiz de 3 sobre 3 dividido por 2, nós ficaríamos com 2 raiz de 3 sobre 3, mantendo sempre as proporções. Ok, gente? Se quiser calcular o outro, dá para usar com seno, cosseno ou até fazer um Pitágoras aqui que resolve o problema. Certo, gente? Muito obrigado por ter assistido essa aula e na sequência vamos sair para os arcos notáveis. Muito obrigado e até logo.